Hoje, a primeira leitura está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8, diferentemente da sequência que vem vindo com Atos dos Apóstolos. O Salmo é o Salmo 18 e o Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos do 6 ao 14. Hoje a nossa igreja nos leva a celebrar a vida de dois apóstolos, São Tiago e São Filipe. E por conta destes dois apóstolos, a igreja, você vai perceber durante a leitura que a igreja nos traz essas duas passagens da primeira leitura e do Evangelho. E mesmo assim elas não são aleatórias, existe aí uma conexão entre as duas passagens e algo que Deus quer falar a mim e a você. Então vamos às leituras. Primeira leitura. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vô-lo preguei. De outra forma, em vão teríeis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E por último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Na Bíblia, da tradução da Ave Maria, o título desta passagem é Certeza da Ressurreição. Eu fiz uma breve pesquisa também em outras traduções, E na Bíblia de Jerusalém, o título é Fato da Ressurreição. Ou seja, o objetivo deste trecho de hoje é relembrar, recordar aos fiéis que somos eu e você, cada um de nós. Mas naquele momento a comunidade de Corinto, a quem escrevia Paulo, recordar aos fiéis esta verdade: Cristo está vivo. Cristo morreu para salvar os nossos pecados e está vivo, ressuscitado no meio de nós. Este é o tempo em que vivemos aqui, entre Páscoa e Pentecostes. E esta é uma verdade que precisamos nos lembrar em todos os tempos litúrgicos, em todos os momentos da nossa vida. Cristo está vivo. E Paulo faz isso e apresenta-nos também como que provas, como que garantias desta verdade em que está baseada a nossa fé. Através da qual, diz o versículo 2, nós seremos salvos. E este é o principal ponto dessa reflexão, meu irmão, minha irmã. É através da fé no Evangelho, na Palavra de Deus, que nós seremos salvos. Nós meditamos alguns dias atrás a primeira pregação de Pedro, que traz para nós o resumo da mensagem evangélica, que é o querigma. Aqui nós podemos dizer nesta passagem que está o querigma de uma maneira ainda mais resumida, está o cerne da mensagem do Evangelho. Nos versículos 3 e 4. E diz o seguinte: eu vos transmiti, Paulo está dizendo, primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Ele aprendeu dos apóstolos, aprendeu do próprio Cristo esta mensagem. Veja bem qual é a mensagem. Cristo morreu por nossos pecados. A segunda, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Existe no final de um dos evangelhos sinóticos, eu não me lembro agora ao certo qual deles, mas diz assim que houve uma teoria criada ali na época da morte e ressurreição de Jesus, de que os apóstolos tinham pego o corpo de Jesus e escondido. Os judeus disseminaram esta teoria para enfraquecer a fé cristã católica nascente ali naquele momento, que era exatamente crer na ressurreição de Cristo. Ora, como então enfraquecer a fé na ressurreição de Cristo? O primeiro é dizer talvez que ele não tinha morrido,
Talvez que na verdade ele tinha apenas se escondido, mas isto era quase que impossível fazer, porque muitas pessoas viram a morte de Jesus ali na cruz, viram Jesus dando seu último suspiro. Então investiram nessa segunda teoria, de que Cristo havia morrido, sim, mas que ao invés de ter ressuscitado, o seu corpo havia sumido da sepultura porque os apóstolos haviam roubado o seu corpo. Então Paulo vem lembrar isso. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E a primeira coisa que atesta esta realidade, diz Paulo para cada um de nós, e é o que diz o Senhor também a cada um de nós, é segundo as Escrituras. Existem várias passagens que poderíamos pegar aqui que demonstram que a morte e ressurreição do Messias, que é o Cristo Jesus, nosso Senhor, já estava prevista nas Escrituras, já no Antigo Testamento. Já nas leituras que os próprios judeus faziam, era previsto que Jesus devia morrer e ressuscitar. E é o próprio Cristo que faz isso em uma passagem dos discípulos de Emaús, você deve conhecer, quando eles andavam ali cabisbaixos, querendo desistir da fé, e encontram Jesus no meio do caminho, e o próprio Jesus, embora eles ainda não soubessem que era o Jesus ressuscitado, o próprio Jesus vai lembrando para eles, através das passagens do Antigo Testamento, que era preciso que ele morresse e depois ressurgisse. Qual é o sentido da morte de Cristo, meu irmão, minha irmã? É a nossa salvação, é a expiação dos meus e dos teus pecados. Então nesta hora aí na sua casa, onde você está agora, creia nisso. Cristo morreu. E morreu por quê? Para pagar os meus pecados. Morreu porque eu era quem tinha uma pena de morte sobre os ombros, mas Ele tirou dos meus ombros a condenação e colocou sobre os ombros dele. E morreu para me salvar. Mas como inocente, como cordeiro, Ele morreu e ressuscitou e foi exaltado. Aleluia. Então creia também aí na sua casa, Ele morreu, mas está vivo, ressuscitou dos mortos, está no meio de nós. E as Sagradas Escrituras atestam isso, de que o Cristo devia morrer e ressuscitar. E mais do que isso, nos versículos seguintes, Paulo diz que Ele apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vivia naquela época, e alguns já estavam mortos já naquela época. Depois apareceu a Tiago, São Tiago, rogai por nós, que a nossa igreja celebra hoje. Por isso, mais uma vez, a importância desta passagem aqui, e talvez por isso termos saído da sequência de Atos dos Apóstolos e vindo para cá, para Coríntios, né? Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. Então veja, irmãos, não são apenas as Escrituras que atestam. Muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. São Pedro, São Tiago, muitas pessoas. E aqui eu quero trazer a você mais uma vez a importância dessas duas provas que Paulo traz da ressurreição de Jesus. A primeira é as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, para aqueles a quem Paulo escrevia, os coríntios, que já haviam ouvido a pregação de Paulo, que já conheciam o testemunho de Paulo, as Escrituras tinham imensa importância, porque ao analisar os fatos da morte e ressurreição de Jesus e comparar com o que as Escrituras narravam, eles tinham certeza que aquilo era verdade, de que a salvação estava posta através daqueles fatos que tinham recentemente ocorrido. Porém, meu irmão, assim como Paulo, aqueles que ali estavam já viviam em uma época em que Cristo havia ascendido aos céus. Diferente de Pedro, diferente de Tiago, desses 500 e de muitos outros, eles não tinham visto Jesus andando ali naqueles dias antes de Pentecostes. Estes acontecimentos todos foram pós-Pentecostes, foram após a pregação de Pedro, que converteu 3.000, foram após os primeiros milagres que aconteceram com os apóstolos. Então, meu irmão, ali naquele momento, Paulo diz, creiam em Jesus ressuscitado, que é confirmado pelas Escrituras. E é isso que Deus fala para mim e para você hoje, meu irmão. A nossa fé católica, eu não sei se você sabe, mas o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que tem 3 fontes principais.
A primeira delas é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. A segunda é a Santa Tradição Apostólica. E a terceira é o Magistério da Igreja Católica. Todas as três estão interligadas. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, nos narra tudo aquilo em que cremos. É a partir dela que toda a nossa fé, todos os sacramentos, as nossas práticas, a Santa Missa, tudo parte da Palavra de Deus, meu irmão. Sem a Palavra de Deus não haveria Igreja Católica. Mas nós sabemos que tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou é impossível colocar por escrito em um livro ou em muitos livros. Portanto, muitas coisas foram ensinadas diretamente por aqueles que viram Jesus fazer, viram Jesus falar, e é isso que nós chamamos de tradição, a tradição oral. Aquilo que os apóstolos ensinaram, mas que não está nas Sagradas Escrituras. Nós também damos importância a isso na nossa igreja. E por fim, sendo as Sagradas Escrituras um texto, meu irmão, minha irmã, ele pode e deve ser interpretado. Porém, essa interpretação pode ser feita de maneira equivocada. Então, como confiar? Como saber qual é a interpretação correta da Palavra de Deus? Nós sabemos que quem nos ajuda a descobrir qual é a interpretação correta da Palavra de Deus é a nossa Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E esta honra, esta primazia da interpretação da palavra que nós chamamos de magistério da igreja. Então hoje, meu irmão, você que está nesta caminhada de fé, eu digo a você, creia na Sagrada Escritura. Creia no que diz a palavra de Deus. É para mim, é para você, fonte de salvação. Se você crer, como diz Paulo, e se você guardar a palavra de Deus, você será salvo. Então não é qualquer coisa, meu irmão, não é qualquer livro, não é qualquer texto, é um texto que salva, é um texto que cura, que liberta, se você abrir o coração e guardar. Hoje, a palavra de Deus quer fazer isso com você, como fez comigo. Muito bem, nós estamos falando de coisas muito belas e aprendemos muitas coisas, mas então de que forma comigo Deus quer falar? Paulo diz aqui que muitas testemunhas viram Jesus ressuscitado. Ele fala de Pedro, que foi o primeiro Papa. Ele fala de São Tiago, que na palavra de Deus é chamado de irmão do Senhor. E nós sabemos que como eles dois, os apóstolos todos, os 12 também aqui citados, viram Jesus. Paulo fala de outras 500 pessoas. Mas por último, e é o que eu quero salientar com você hoje, versículo 8. E por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo. Estranho ouvir isso, né? Como um abortivo. Por que como um abortivo? É porque Paulo não conviveu com Jesus naqueles 33 anos em que ele esteve aqui, antes da sua morte, da sua paixão e depois da sua ressurreição. Você sabe, você já com certeza ouviu o testemunho de Paulo, que ele era perseguidor da igreja, que ele estava ali no momento do assassinato de Estevão e aprovou o assassinato de Estevão, e que ele teve uma experiência com Jesus ressuscitado particular. Paulo caiu do cavalo, ficou cego por alguns dias e depois da oração de Ananias é que Paulo se tornou um seguidor do Cristo ressuscitado. Veja que Paulo não diferencia a aparição de Jesus ressuscitado a Pedro, a aparição de Jesus ressuscitado aos 12, a Tiago e aos demais, da aparição que Jesus fez para ele. Paulo acreditou que teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E para nós, meu irmão, quando acontece este encontro? É aqui. É agora. Você que pegou o seu celular neste momento, que poderia estar lendo tantas outras coisas, assistindo a outros vídeos, ouvindo músicas e fazendo tantas outras coisas que você teria para fazer agora e decidiu parar e ouvir a palavra de Deus, meu irmão, não é coincidência. É Jesus que vem ao seu encontro agora, te derruba da sua cavalgada, do seu ritmo. Não sei o que é que você tem, tantas coisas para resolver talvez, mas neste momento Jesus quer se encontrar pessoalmente com você como aquele Deus vivo e ressuscitado. Coloca a mão no seu coração agora e sinta esta presença. Jesus está aqui, vivo, ressuscitado no meio de nós. E como apareceu a Pedro, como apareceu a Tiago, aos 12, aqueles 500, como apareceu a Paulo, ele aparece a mim e a você agora
nas Escrituras. Jesus, palavra, está aqui. Tão adorado e tão venerado quanto Jesus Eucarístico. Jesus, nós te adoramos aqui e te louvamos e te bendizemos porque o Senhor se deixa encontrar, apesar da nossa fraqueza. Ora, Paulo, que era um assassino, perseguidor de cristãos, foi escolhido para se encontrar contigo e se tornar um anunciador da palavra, porque eu, Senhor, eu, fraco pecador, eu aqui fui escolhido hoje para substituir o meu Pai nessa missão. Porque que este irmão que está agora ouvindo, com seus pecados, com suas misérias, como eu, como todos nós pecadores, foi escolhido porque somos amados. Porque o Senhor quis nos salvar. E não nos deixou sós, mas está vivo e ressuscitado e fala conosco através da palavra. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Que essa palavra ressoe em toda a terra, que esse som do Evangelho, do querigma, esta verdade de que Cristo morreu por nós, ressuscitou, está vivo, com a força do Espírito Santo se espalhe por toda a terra. A partir de você, meu irmão, Deus quer fazer isso hoje. Mande este vídeo, compartilhe este vídeo, curta este canal, se inscreva no canal, ligue o sininho. Meu irmão, faça a sua parte, é tão simples. Mande para os seus contatos, mande para alguém que você sabe que precisa lembrar que Jesus está vivo e ressuscitado. E mais do que isso, não pare no celular, meu irmão. Mergulhe na palavra de Deus e hoje anuncie para alguém que precisa ouvir esta verdade. Você é amado. Cristo morreu por você, foi sepultado e ressuscitou e está vivo. E te sustenta com o Espírito Santo, que vem a nós em Pentecostes. Aleluia. E é isso que diz o Salmo, meu irmão. O Salmo de hoje, o Salmo 18, o refrão do Salmo de hoje é exatamente esse. O seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. O seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. É pela palavra de Deus, meu irmão. É pelo seu testemunho, é pela sua vida, como fez com Pedro, com Tiago e com Paulo. Deus quer fazer com você, quer fazer que o Evangelho na sua vida seja o som que ressoa e se espalha em toda a terra, o som do Evangelho. O Evangelho, que está em João 14, do 6 ao 14, também diz isso. Diz assim: naquele tempo, Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também ao meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, São Filipe, celebrado hoje pela igreja, rogai por nós. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é isso que nós temos visto em Pedro, em Tiago, em São Paulo,
que creram que Jesus estava no Pai, o Pai estava em Jesus e as obras se realizaram neles. E é isso que quer acontecer também em nós. É isso que o Pai quer, é isso que Jesus quer, é isso que o Espírito Santo, a Santíssima Trindade quer que aconteça comigo e com você, meu irmão. Que obras maiores do que as que se realizaram em Jesus aconteçam em nós e através de nós, pela fé na voz do Senhor, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, a sua família, a todos os que estão acompanhando. Mais uma vez eu convido você, se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque isto é evangelizar. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tiago e São Felipe, rogai por nós.